Hoje eu perdi alguns momentos. Talvez, na realidade, eu tenha ganhado alguns momentos. Pensando no passado, no presente e no futuro. Quem nunca, né? Parou um instante por causa de alguma coisa para lembrar da sua vida. Como nós chegamos aqui. Eu sou Keller Damasceno, sou psicanalista e analista corporal. E esse é o canal Corpo e Consciência. Neste canal, nós falamos sobre tudo que a mente pode processar. Quais as capacidades, traumas, sonhos, realidade. Falamos de uma forma onde, com convicção, eu acredito que eu possa levar a psicanálise não só como um remédio, como um tratamento, mas como uma forma saudável de viver. Ontem foi aniversário da minha irmã. E ao parabenizá-la, começamos a lembrar de algumas coisas que nos trouxeram até aqui. Eu, passando uns minutos só para descansar, caí num programa onde corroborava muito bem com tudo aquilo que nós estávamos falando. Então, comecei a pensar. Você acredita que alguém acorda um dia e decide destruir a sua própria vida? Decide perder o casamento, humilhar os filhos, perder a profissão, a dignidade? Você acredita que alguém escolhe olhar para o espelho e não reconhecer mais quem ele mesmo é? Eu também acreditava que não. Até assistir, por acaso, essa entrevista do ator Rafael Cardoso. Naquele momento, eu não estava pesquisando, eu não estava estudando, eu não queria descansar. Eu só queria passar o tempo rolando os feeds da vida. Mas, de repente, aquela dor me deixou aturdida. Aquele ator acabou se transformando em um paciente. E aquele programa em um set analítico. E no final, também se transformou em mim. Porque quando ele dizia algo como eu menti muitas vezes para mim, eu compreendi que aquele vídeo não era só sobre drogas, vícios, perdas e danos. Era sobre seres humanos. Hoje, eu vim aqui para conversar com você sobre vícios. Não importa se é vício de álcool, de drogas, de sexo, de comida. Não importa se você nunca colocou uma gota de bebida na boca, porque talvez você também tenha encontrado uma maneira de fugir da sua própria dor. E talvez você nem tenha percebido isso. Existe uma pequena pergunta que muda completamente a forma de enxergar qualquer tipo de dependência. O que é que aconteceu antes do vício? Antes do álcool, da cocaína, das apostas? Antes do celular, da pornografia, da compulsão alimentar? O que foi que aconteceu? Porque quase nunca a droga é o início do vício. Ela costuma ser uma tentativa desesperada de resolver uma dor muito grande. Tão grande para você, e talvez tão antiga quanto, que você mal consegue encará-la. Quando eu era criança, eu vivia numa família bastante irregular, para ser bem boazinha na minha concepção. Mamãe, com certeza, apesar de não diagnosticada, é uma mulher narcisista, e eu sei que ela tem as dores dela para trabalhar. Meu pai foi um homem bastante agressivo. A agressividade reunida ao narcisismo fez com que nós tivéssemos uma vida muito inconstante. Sem a atenção merecida que uma criança talvez precise para desenvolver, sem cuidados, éramos jogados na vida e havíamos nós de sobreviver. É claro que aqui eu não estou usando a minha história para acusar ninguém e nem tampouco para me vitimizar. Apenas para mostrar. O meu pai, ele dizia que eu era uma lesma.
e que se ele um dia quisesse ser eterno, ele me chamaria para eu procurar a morte para ele. Com certeza, a morte jamais viria. Era mostrando para uma criança de pouco mais de 3, 4, 5, 6 e o resto da vida que ela realmente era incompetente. Nem a morte, que é coisa certa, ela conseguiria trazer. A minha mãe, por sua vez, ela se colocava no mesmo lugar dos filhos. Ela se colocava como vítima. Costumava dizer: seu pai é bom, ele nos sustenta, mas também, ao mesmo tempo, eu só estou casada com ele por causa de vocês, porque se eu não tivesse vocês, eu escaparia disso. E sim, meu pai era agressivo, batia em nós, batia na minha mãe, e nossa vida era um caos de dinheiro, de privações, de necessidades, falta dos cuidados mínimos, como higiene, vestimento. Nós aprendemos logo cedo que nós éramos muito diferentes dos outros, os negrinhos, sujos, do final da rua. Bom, hoje eu sei que aquilo não destruiu apenas a minha infância. Aquilo ensinou meu cérebro a sentir que viver era muito perigoso e que eu não fazia parte do mundo como um total. Imagine uma parede. Todos nós nascemos nessa parede. Ela representa a nossa segurança, o nosso valor, a nossa identidade. Cada humilhação faz uma rachadura nessa parede. Cada abandono abre um pedaço, um buraco violento nessa parede. Algumas pessoas são capazes de aumentar ainda mais esse buraco. É certo que tem gente que vai conseguir reconstruir, reformar, transformar rachaduras em arte, buracos em janelas. Outras começam a procurar qualquer coisa que tampe aquele vazio. E aí nasce o malfadado vício. Não para dar prazer, ou pelo menos não apenas para dar prazer, mas com certeza para diminuir a dor. E se eu te dissesse que talvez você também seja um dependente, mesmo nunca tendo usado algum tipo de drogas? Tem gente que bebe, tem gente que fuma, tem gente que cheira, mas também tem gente que trabalha, tem gente que compra, tem gente que come compulsivamente. Tem quem entre em relacionamentos um atrás do outro e tem quem consegue largar o celular por 5 minutos e já se desespera, pois, sem perceber, ele é uma vítima desse sistema que a nossa mente compõe para aliviar as nossas dores. Percebe? A substância muda, o mecanismo continua exatamente igual. Nós, quando estamos nos aliviando desta forma, só estamos tentando não sentir. A dopamina é nos dá uma forma de recompensa. E a dopamina rápida, muito mais. Agora, quando nós não conseguimos encontrar essa dopamina que nos traz felicidade, que nos encaixa, que nos traz satisfação, nós procuramos essas recompensas rápidas. Onde? Nas drogas, na bebida, no sexo, na pornografia, em substâncias, cigarro, café, comida. Porque o cérebro aprende rapidamente que aquela substância parece, por alguns instantes, resolver aquela dor, aquele sofrimento. O problema é que o cérebro nunca aprende a resolver de verdade a sua dor, apenas a disfarçá-la. Ele aprende a adiar a necessidade de resolver um conflito. O Rafael, no programa onde eu assisti, ele conta que logo cedo, muito pequeno, ele perdeu a mãe. E, gente, esse trauma é um trauma difícil de ser entendido, de ser resolvido. A dor da perda, o luto, ela tem que ser muito bem trabalhada. Não para você esquecer, porque como uma criança, ainda que já adulto, vai esquecer da sua mãe e a falta que essa mãe fez em toda a sua vida. Mas ele conta que logo na adolescência, o seu irmão começou a usar drogas e logo depois ele também começou a usar drogas. Ele fala sobre como ele se olhava no espelho e ele sente vergonha por não ter conseguido manter a sua família. Bom, procurem, gente. Procurem sobre o assunto, porque, na verdade, essa reflexão não é para fazer um react sobre o Rafael.
é mesmo para falar sobre você, sobre mim, sobre pessoas que precisam se olhar no espelho e sentir orgulho de onde chegou, mesmo com todas as dificuldades. Eu quero aqui lhe perguntar se você conhece a história do Rafael, ou se você entende a minha história, que já foi contada aqui nesse canal, mas passando um breve resumo, só para entendimento. Eu fui alcoólica, e antes de ser alcoólica, eu fui diagnosticada com bipolaridade. Mais tarde, descobriram outras doenças psiquiátricas, e foi de tal forma tão grave que, entre internações em uma vida cheia de rachaduras de memória, medicamentos misturados com bebida, eu passei mais de 20 anos anestesiada pelas drogas, profundamente vivendo no passado e presa na depressão. Eu evitava me olhar no espelho, porque o que eu via era feio demais. À procura desta tal dopamina, eu me viciei no sexo, na bebida. Enquanto eu bebia, eu estava acordada. Quando eu exagerava, eu dormia. Quando eu acordava, eu bebia e procurava prazer. E aí eu me sentia mal, sofria demais com o quão baixo eu havia chegado e retroalimentava todo esse ciclo. 20 anos. Durante 20 anos, numa vida de 53 anos, eu estive presa num looping eterno de dor, sofrimento e loucura. Agora, conte-me a sua história. Escreva aqui nos comentários. Você é viciado em quê? Heroína? Cocaína? Você tem depressão, bipolaridade? Você sente vergonha, culpa do quê? Me diga. Você é dependente emocional das pessoas? Precisa dos outros para continuar? Me diga. Eu quero falar exatamente com você, porque eu quero contar que eu não sobrevivi porque eu sou forte. Eu sobrevivi porque um dia eu aceitei pedir ajuda. No meu caso, eu recebi ajuda de uma instituição filantrópica, um centro espírita maravilhoso, e quando me estenderam a mão, eu pude, pela primeira vez, saber que eu podia cair e recair. Eu podia ser eu mesmo, que aquelas pessoas não soltariam a minha mão, que aquelas pessoas não negariam o seu apoio, e que, se eu retornasse, eles não me olhariam diferente. E eu, mais do que ninguém, sabe o quanto é difícil para alguém que não compreende sobre os vícios, entender que você está recebendo toda a ajuda, todo o apoio, e ainda assim você recai, ainda assim você cai, ainda assim você volta e retorna. As mentiras, as formas de acreditar que você consegue enganar mesmo quando o seu bafo jamais esconderia o que você é e o que você fez. A dependência, ela nunca começa a gente mentindo para os outros. Na realidade, ela começa com a gente mentindo para nós mesmos. É só hoje, é uma palavra na boca daquele que deseja sair imediatamente daquela dor que sufoca, daquela dor que tira a gente da nossa realidade, daquela dor que joga a gente naquela história que tanto nos fez sofrer. Tente imaginar alguém que recebe a notícia de que a pessoa mais importante da vida dela faleceu. É uma dor inigualável. A gente não entende os dias, o momento acontece como se fosse um filme sendo contado para nós. Mas aí acontece aquele velório, você vai, enterra e volta para casa. Você tem uns dias de luto, que você não precisa trabalhar, que você não precisa fazer nada, você chora, você sofre, você se entende no mundo sem aquela pessoa, e mais tarde você volta à sua vida normal.
Normal, entre aspas. Porque você ainda sente saudade, você ainda sente solidão, mas a vida vai te compensando e lá no trabalho você recebe uma, né, sobe de cargo, uma promoção, depois você encontra uma pessoa e se apaixona, e então você tem amigos que te apoiam, e um dia você acorda, lembra daquele ser que você ainda ama e sente muita saudade, mas você tem uma rede de apoio. Agora, vamos imaginar essa mesma metáfora, porque sim, por mais que seja casos reais, eu estou falando de uma metáfora. Vamos usar essa mesma metáfora para aquela pessoa que se viciou. A dor é como se você recebesse a notícia de que a pessoa que você mais ama faleceu. E aí você se desespera, você chora, você grita, você sofre e alguém te dá um calmante e você dorme. Então, você acorda e recebe de novo a notícia de que a pessoa que você ama morreu. Você se desespera, você chora, você se rasga, e aí você toma outro calmante e você dorme. Enquanto dorme, é como se nada tivesse acontecido. Mas aí você acorda e pensa, nossa, é mentira. Graças a Deus, foi só um sonho, isso não aconteceu. E aí vem alguém e te conta, fulano morreu. E a dor nunca passa. Porque é como se você estivesse vivendo um looping eterno da sua mesma história. Na verdade, o tempo passa. É claro que o tempo passa. Ele não vai parar porque você está com dor. Mas tenha certeza, você não vai perceber o tempo passar. Entre se anestesiar e voltar a sentir a mesma dor, lembre-se que você não viveu o luto, que você não viveu o velório, que você não enterrou, que você não foi para casa, que você não voltou para o trabalho. E se por acaso, em algum momento, você resolver encarar, você vai perceber que você perdeu muita coisa. Que o mundo andou, mas hoje você não tem mais casa, mais emprego, você não tem mais família, não tem mais amigos. Todos andaram, todos foram para frente. E você não. Então, a saída é voltar a se anestesiar. E é isso que nós chamamos de recaída. Isso que nós chamamos de voltar ao mesmo pé. E algumas pessoas que não sabem de tudo isso, elas dizem pra gente, você não quer se ajudar, você para se você quiser, você precisa tomar o controle da sua vida. Mas, mesmo que você queira muito, mesmo que você tente voltar para a caverna, se esconder novamente de toda essa dor, pode nem ser digno, mas às vezes, na cabeça daquela pessoa que está passando, é a única solução. Eu acho que com essa metáfora eu consigo explicar a dependência. Eu acho que com essa metáfora eu consigo explicar a culpa que dá quando você olha que todo mundo já seguiu e você ainda ficou. Passar pelo hipercontrole de querer não cair novamente. No meu caso, no álcool. Eu podia dormir dizendo, esta vai ser a última latinha que eu vou beber, este é o último copo de conhaque, amanhã eu vou ficar limpa, não tem mais nada. Mas aí eu acordava e eu ficava no hiperfoco, não vou beber, não vou beber, não vou beber. E a vontade vinha, o desejo vinha, o desespero vinha. E o hipercontrole também era meu hiperfoco. Porque enquanto eu estava tentando me controlar, na realidade, o que eu estava fazendo era pensar somente naquilo. Então, o que eu fazia? Eu corria e pensava, eu vou comprar meia dúzia de latinhas e vou tomar. E amanhã eu não bebo mais. Só que meia dúzia de latinhas parecia que estavam furadas. Nem conseguia. Mas já com a cabeça com meia dúzia de latinhas, eu corria para o mercado novamente. E lembre-se que a bebida é uma droga lícita. Ou seja, em qualquer lugar você encontra. Na mercearia, no açougue. Eu brincava que se eu fosse na farmácia, até na farmácia tinha. Então, mesmo que eu me controlasse mais tempo, se eu tivesse que comprar uma mistura, ou se eu tivesse que passar no mercado para pegar um papel higiênico, o que fosse, eu ia passar pelo corredor da bebida. Mas, como eu disse, com a cabeça com meia dúzia de latinhas, que eu achei que meia dúzia dava só para eu sair daquele desespero, eu comprava um corote, porque corote é só meio litro, é pequenininho. E aí eu tomava aquele corote.
E aí, já com a cabeça cheia de meia dúzia de latinha e meio litro de cachaça, eu ia pro conhaque. E quando eu via, eu já tinha comprado um engradado. E nunca era um engradado, porque eu não sei como é exatamente com outras pessoas, mas comigo, o infinito ao quadrado era o meu desejo de bebida alcoólica. Nunca parava. Eu acordava com esse desejo, eu dormia com esse desejo. E no meio da noite eu acordava 1000 vezes para me dar essa necessidade. E conforme você tenta controlar, mais você se descontrola. Aí, quando você vê, você não pagou suas contas. Porque bebida também não é barata. Você, financeiramente, está perdida. Porque você está prestes a perder a sua casa, a luz está cortada, o condomínio está atrasado, a prestação do apartamento, o aluguel, sabe-se lá, no meu caso, a prestação do apartamento. Eu precisava ser protegida de mim mesma. Mas lembre-se, eu era uma adulta e também era viciada numa droga lícita. Ou seja, ninguém podia me controlar, por mais que eu quisesse. Por mais que, em alguns momentos, eu acreditei que tinha que aparecer alguém para me salvar. Mas a verdade era uma única só. A única pessoa que poderia me salvar era eu mesma. Só que eu estava tão doente que eu não tinha condições. O que é recuperação? Na realidade, todo mundo vai dizer que recuperação é deixar de usar a droga. A recuperação é aprender a se controlar. Mas na realidade, a recuperação é aprender a sentir a sua dor. Aprender a sentir rejeição, se esta for a sua dor. A sentir a sua tristeza, se esta for a sua dor. A encarar o seu fracasso. A sentir saudade sem procurar fugir dela. Existe uma fantasia, a de que um dia estaremos completamente curados. Eu disse fantasia, né? Porque, na realidade, depois que você conhece a escuridão toma conta de você. Então, para você que se viciou em comida, em sexo, em jogo, eu quero te dizer que sim, você precisa ter muita força de vontade, você precisa querer muito, você precisa lutar todos os dias, o tempo todo. Mas a vitória não está em você não ceder ao seu instinto, e sim está em você olhar para você mesmo e cuidar de todas as suas feridas, as antigas, que te fez entrar no vício, e as atuais, aquelas que o vício te fez conquistar uma a uma. Talvez a grande vitória do adicto seja aprender a caminhar olhando onde estão os buracos, simplesmente para não cair novamente no buraco. Porque sair do buraco é possível. Como eu disse, uma mão estendida, uma religião, pessoas que não me condenavam, mas me amavam do jeito que eu era, me ajudou a sair do buraco. Me manter fora desses buracos é que foram elas, muitas vezes, recaídas. Porque os buracos, eles continuam lá, diferente do que a gente pensa. E cada queda é uma nova ferida. Cada nova ferida, uma nova dor. E cada nova dor, mais vontade nós temos de nos anestesiar, de correr, de fugir daquela dor. Só que, se você conseguir se cuidar, se olhar, se conhecer, agora você vai saber exatamente onde fica cada buraco. E vai ser neste momento que você vai olhar para você e vai dizer: você já está remendado demais, meu amor. Então, não caia. Abra os olhos. E isso sim significa cada dia é um dia por vez. Olhando para você com carinho, com amor, sustentando aquela dor que não desaparece, mas que sim, ela pode permanecer ali porque foi aquela dor que te trouxe o trauma, foi aquele trauma que te trouxe o vício. Mas também, cada dor, cada trauma e cada vício te traz um superpoder. No meu caso, eu precisei enxergar que uma mão estendida, na realidade várias,
os nomes que eu guardo com muito carinho aqui no peito. Meire, Edson. Foram pessoas que me deram as mãos e não largaram, mesmo quando eu merecia. Não só que largassem a minha mão, mas que me empurrassem de volta no buraco. Eles estavam ali me olhando de lá de cima e dizendo: você precisa de ajuda de novo, vamos lá. E foi através de mãos amáveis que eu consegui sair do buraco. E a princípio, essas mãos me ajudaram a desviar de cada novo buraco. Hoje, eles não estão mais conosco. Eles se foram. Mas eu já sei que temos que dar passinhos pequenos para não incorrer no risco de correr ou de andar com pressa e não enxergar os possíveis buracos que vem na frente. A vida, ela não nos dá garantia de nada. A única garantia que eu tenho é que é possível andar alerta sem se machucar, sem escavucar aquela ferida que ela já está virando cicatriz. E essas cicatrizes, elas têm ajudado na minha nova forma de vida, a forma de auxiliar aquelas pessoas que passaram exatamente pelo que eu passei. A depressão, a mania, o vício, a bipolaridade, os excessos. Eles todos me transformaram na pessoa que eu sou hoje. A psicanálise, que me ajudou tanto a sair do buraco, a compreender as minhas dores, a entender tudo que eu sou, como eu funciono, ela está sendo para mim um legado de honra, onde eu possa, sim, mostrar para você que é possível. É por isso que hoje eu vim aqui falar sobre estas duas histórias. A história de um homem que perdeu tudo, mas que está disposto a se levantar e a recobrar o seu direito de ter. A história de uma mulher que aqui vos fala, que passou pelos mesmos caminhos. E essa história se cruza exatamente com a sua história. Porque, como eu disse no começo, eu sou Keller Damasceno, psicanalista. Esse é o canal Corpo Consciência, onde eu estou levando com as minhas histórias, com as minhas verdades, com as minhas dores, pessoas a olhar para suas histórias, para suas verdades, para suas dores e converter tudo isso em vitória. Eu quero passar não só esperança, mas possibilidades. A maioria das pessoas acredita que vencer um vício é nunca mais sentir vontade. Eu penso diferente. Vencer o vício é lembrar todos os dias por que você escolheu, apesar da sua vontade e do seu desejo, viver. Porque você escolheu, ao invés da droga que te promete anestesiamento, você escolheu a paz. Porque, ao invés do vazio que a dor te traz, você escolheu se renovar todos os dias. A dor, ela vem te mostrando que você é fraco, que você não pode, que você não vai. Mas assim como um exercício na academia, se você continuar e permanecer, você vai atravessar. E você vai sentir que, apesar da dor, ela também te ensina a viver. Te ensina a aproveitar cada momento de sobriedade. Te ensina a aproveitar cada pessoa na sua vida. Te ensina a amar ainda mais a vida. Talvez você que está me ouvindo está pensando, esse vídeo não é para mim porque eu nunca usei cocaína, eu nem bebo, só bebo socialmente, eu não fumo. Mas eu gostaria que hoje, antes de você desligar esse vídeo, você respondesse apenas uma pergunta, com sinceridade. Qual é a anestesia que você usa para não olhar para a sua dor? Porque enquanto nós não descobrimos do que é que nós estamos fugindo, nós continuaremos chamando de prazer aquilo que, na verdade, sempre foi apenas uma fuga. E se você está vivendo nessa luta, se você está em recuperação, ou se ama alguém que está, saiba de uma coisa muito importante. Você não é a soma das suas recaídas. Você não representa os seus piores dias. Você é a coragem de continuar vivendo, dizendo para você, só hoje, 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 agora, eu não vou perder essa luta. Por isso, a palavra hoje é tão importante para mim e também para você.
Só hoje eu vou me respeitar. Só hoje eu vou me amar. Só hoje eu vou ser a pessoa mais importante. E às vezes, só por hoje, é exatamente o suficiente para construir uma vida inteira. Esse foi o meu recado de hoje. Um beijo, um abraço e espero você nos próximos vídeos.